E a gente abre o bloco de eleições falando de pesquisa eleitoral fresquinha. A Nexus BTG, divulgada hoje, trouxe cenários da corrida presidencial no primeiro turno, em que o presidente Lula lidera as intenções de voto. Vamos dar uma olhadinha nos números. Segundo o levantamento, Lula aparece à frente, com 42%, seguido do senador Flávio Bolsonaro, com 34%. Na sequência, Ronaldo Caiado soma 5%, Renan Santos, 4% e Romeu Zema, 3%. Joaquim Barbosa, Augusto Cury, Aécio Neves e Cabo Daciolo pontuam 1% das intenções de voto cada um. 5% votariam em branco e nulo e não votariam em nenhum dos pré-candidatos. 3%. Esse cenário demonstra, reforça a ideia de uma polarização total da disputa presidencial deste ano, com a imensa maioria dos votos já dividida entre os dois candidatos principais, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Agora vamos dar uma olhadinha em um dado que é muito importante para a avaliação dessa pesquisa, porque um eventual segundo turno, o levantamento trouxe 4 cenários. Vamos começar aqui contando que Flávio Bolsonaro disputando com Lula, a gente tem novamente empate técnico. Por que isso é tão importante? Aqui a gente tem o episódio Dark Horse, que abalou muito Flávio Bolsonaro. O senador acabou assistindo a um descolamento em relação ao presidente Lula e a gente viu o cenário de empate técnico se desfazer no segundo turno. E aí o que acontece? A gente começa a ver uma reaproximação entre Flávio e o presidente Lula, em um momento em que Lula também enfrenta um desgaste político com a crise que afetou o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Então, dentro desse cenário, a gente vê uma reversão daquele quadro de dianteira do presidente Lula retomando o empate técnico no segundo turno, algo muito estratégico para a campanha de Flávio Bolsonaro. Vou seguir aqui trazendo os dados para vocês, só para a gente ter aqui os números exatos. Em maio, o petista tinha 47%, 49% na primeira pesquisa de junho e agora 47% novamente. Já o senador, então, ele somava 43% em maio e em junho e hoje tem 44%. Nessa pesquisa, então, no levantamento de segundo turno, os que votariam em branco e nulo ou em nenhum eram 9% e foi para 8% o número de indecisos das últimas 2 pesquisas. Os que não souberam ou não responderam são 1% em todos os levantamentos. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no cenário desenhado contra Romeu Zema. Vamos supor que, então, Romeu Zema, do Novo, avançasse para uma segunda etapa de votação com o presidente Lula. Aí a gente volta a ter um descolamento. Lula, 48% e Romeu Zema tem, então, 38%, gente, perdão, porque aqui, ó, deu um contraste pequeno aqui com esse amarelo. Brancos e nulos, 13%, não souberam, não responderam, 2%. Vamos avançar aqui para o próximo quadro. Segundo turno contra Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD. Aqui um quadro muito parecido com o que a gente viu com Romeu Zema. Presidente Lula com uma dianteira bem consolidada, 47%. Ronaldo Caiado com 39%. Nenhum brancos ou nulos, 12%, não souberam ou não responderam, eram 1%. E o último cenário agora de simulação de segundo turno seria entre o presidente Lula e Renan Santos. O Instituto começou então a contabilizar a partir do começo deste mês. Em 15 de junho, Lula marcava 49% das intenções de voto e agora ele tem 48%. Já Renan Santos tinha 36% nos 2 levantamentos. Manteve-se aqui estável com uma dianteira bastante sólida do presidente Lula. E aí a gente tem brancos e nulos ou nenhum, 15%, não souberam, não responderam, 2%. Como aqui a gente tem nenhum, brancos ou nulos, 15%, a gente vê que ainda tem uma margem aqui de movimentação, eventualmente, que um dos 2 candidatos consiga tentar mudar um pouco esse cenário, reconquistando ou conquistando parte desses eleitores, mas o cenário de polarização política está bem consolidado nesse levantamento.
Vamos dar uma olhada em outro recorte aqui da pesquisa que mostrou o potencial de voto e a rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro. Quando a gente olha esse tipo de quadro, a gente consegue avaliar bem qual dos candidatos tem um pouco mais de possibilidade de conquistar eleitores fora da sua zona de conforto. Então aqui, o quadro do presidente Lula, número de candidatos que não votariam nele de jeito nenhum, está em 51%. Aparentemente, uma estabilidade em relação à pesquisa anterior, mas vinha subindo anteriormente. É o único em quem votaria, 28%. Aqui, essa curva, essa subida, indica muito provavelmente um efeito do caso Dark Horse na campanha de Flávio Bolsonaro, porque todos os levantamentos vinham apontando uma migração de parte daquele eleitor de centro, aquele eleitor que a gente descreve como independente, para o presidente Lula após algum tipo de frustração, uma certa frustração com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Aqui estamos no nome de Flávio Bolsonaro, perdão. Então aqui a gente tem um quadro diferente, engano meu, gente, estou fazendo a leitura achando que a gente estava falando do presidente Lula, mas aí é o mesmo cenário aqui, alta do Flávio Bolsonaro, rejeição então aumentou, mas é o único que votaria, sobe um pouco. Aí a leitura aqui é a seguinte, o senador Flávio Bolsonaro conseguiu, nesses últimos períodos, mobilizar a sua base mais fiel. Então você tem uma direita que muito provavelmente se fortalece e se consolida junto a Flávio, que reage ao embate, à polarização mais intensa com o presidente Lula. Mas você tem um aumento da rejeição ao senador por conta das denúncias que o atingiram nos últimos tempos. Depois, não conhece 3%, não souberam, não responderam, está em nulo, tá? Vamos seguir aqui então para a próxima. Agora sim, potencial de rejeição do presidente Lula. Aqui temos então, não votaria nele de jeito nenhum, 49%. Uma rejeição que sobe também um pouco aqui do presidente Lula. Então você pode ter tanto um quadro de resposta à polarização, quanto também efeitos das denúncias que atingem o governo federal no decorrer das últimas semanas. Mas como aqui a gente está falando de maio e junho, aqui a gente já está dentro do mês de junho. Pode ser que já pegue um pouco o caso do senador Jacques Wagner. É o único em quem votaria, 38%, com um período de retomada aqui desde abril. Isso, combinação de resultados do governo federal, iniciativas do governo voltadas à captação de votos, apresentação de programas, entregas do governo federal, avanço, por exemplo, de discussões no Congresso de projetos estratégicos, e você tem também uma contribuição do desgaste no campo adversário. Poderia votar nele, mas também em outro candidato, 12%. Então, isso aqui é interessante porque a gente mede o eleitor que é mais volúvel, que não descarta a possibilidade de mudar o seu voto. Então, em tese, você tem aquele eleitor que olha e fala, eu acho que eu poderia votar no Lula, mas quer dizer que eu estou amarrado aqui, estou preso aqui e nada vai mudar a minha opinião? Não, ele está aberto a ouvir outras possibilidades. E não conhecem, 0%, não souberam, não responderam também em nulo. Vamos seguir aqui, então, sobre a avaliação da gestão. A maioria dos eleitores avalia negativamente a gestão do presidente Lula. Então, o cenário, avaliação negativa, 42%, positiva, 38%, regular, 18%, e não souberam ou não responderam 1% nas últimas 3 pesquisas. A pesquisa Nexus BTG ouviu 2.009 eleitores de todo o país entre os dias 26 e 28 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG e está sob registro no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos então chamar os nossos analistas para a gente dar uma olhada nesses resultados. Quem está aqui comigo agora de manhã é Theo Cury. Theo, muito bom dia para você, muito bem-vindo. Temos também Isabel Mega chegando com a gente direto lá da sucursal de Brasília. Theo, passo a bola para você. O que você enxerga de principal destaque, principalmente olhando para aquele quadro de segundo turno, que é muito estratégico neste momento? A gente parece ter uma mudança em relação ao que a gente viu nas últimas semanas, né? Mudança. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Isabel. Ótimo início de semana para quem acompanha a gente. O
que você mencionou ali, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, o presidente Lula mantém a mesma distância deles, há um platô ali, há um patamar estável com relação aos últimos meses nessa pesquisa BTG Nexus. Para além disso, com relação ao Flávio Bolsonaro, nessa eleição polarizada como é a que a gente tem, Clarice, Isabel e quem acompanha a gente, nesse caso específico há uma convergência. As linhas estão voltando a se encontrar depois de uma diferença aberta pelo presidente Lula naquele momento em que há a divulgação do áudio de Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro pelo Intercept Brasil há alguns meses. Naquele momento havia, até então, os dois candidatos muito próximos nas intenções de voto, abre-se a diferença entre eles, há uma margem larga de votos do presidente Lula para as intenções de voto ao senador Flávio Bolsonaro, e agora essas linhas voltam a se encontrar, pelo menos voltam a se aproximar e podem se encontrar a depender dos próximos acontecimentos na próxima pesquisa realizada pelo BTG e Nexus, porque mostra que há uma superação do desgaste na pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Pelo menos nesse momento a percepção, a avaliação é essa. Para o presidente Lula, é possível que o envolvimento do senador Jacques Wagner, a suspeita de uma participação dele no escândalo do Master, que isso pode ter um efeito para a pré-candidatura do presidente Lula na busca dele pela reeleição. Porque você vê ali que há uma queda, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, das intenções de voto para o presidente Lula com relação ao que havia na pesquisa desse mês e na do mês anterior. E aí há uma melhora do Flávio Bolsonaro. Uma boa notícia para o Flávio Bolsonaro, uma notícia ruim para o presidente da República, que busca a reeleição e que tem uma melhora em vários desses indicativos. Você destaca muito bem, ali há uma mudança na percepção do eleitorado com relação à aprovação do governo. Você vê que há ali uma melhora em quem avalia o presidente como sendo bom ou ótimo, e essa melhora vem a partir não só de fatos alheios ao governo e às medidas do governo, como, por exemplo, a divulgação do áudio pelo Intercept do Flávio Bolsonaro cobrando as parcelas em atraso do Daniel Vorcaro para o financiamento do filme Dark Horse, mas de medidas do governo que aparentemente estão dando resultado. Estão dando resultado aparentemente porque as pesquisas têm mostrado essa melhora mais ou menos nesse tempo em que o desenrola começa a emplacar e que outras medidas do governo começam a ver. Teve a aprovação da 6x1 na Câmara dos Deputados no meio do caminho, enfim, medidas do governo mirando essa eleição, essa busca pela reeleição que começam a trazer algum tipo de resultado. Flávio Bolsonaro ainda com uma dificuldade, essa pesquisa mostra, entre mulheres e os eleitores de baixa renda. Algumas regiões ainda são uma dificuldade para ele. O presidente ainda segue com uma dificuldade entre os eleitores homens e os eleitores evangélicos. Ainda não conseguiu reverter esse resultado em nenhuma das pesquisas até agora.